As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoá, as quais viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz, os prados dos pastores plantearão, e secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo à casa de Hazael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. E quebrarei o ferrolho de Damasco, e experimentarei o morador do vale de Avém, e ao que tem o cedro de Bet-Edem, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Kir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios, e exterminarei o morador de Asdod, e o que tem o cetro de Ascalon, e tornarei a minha mão contra Ecrom. E o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, e por 4 não tirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos de Edom a Edom, e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada, e aniquilou as suas misericórdias, e a sua ira despedaçou eternamente, e conservou a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam o ventre às grávidas de Gileade, para dilatarem os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta, e o seu rei irá para o cativeiro, e ele, os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os tornar a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e consumirá os palácios de Queriote e Moabe. Morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de trombeta. Exterminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram à mesma moça, para profanarem o meu santo nome. E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa dos seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Todavia, eu destruí diante dele o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, e que era forte como os carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, dentre os vossos jovens nazireu. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus, deste vinho a beber, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizareis. Eis que eu vos apertarei ao vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixes. Assim perecerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o poderoso livrará a sua vida. E não ficará em pé o que maneja o arco, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado a cavalo. E o mais corajoso entre os fortes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor.
Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho o seu covil, a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes alvoroços há no meio dela, e como são oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Deus diz assim: o inimigo virá e cercará a terra e derrubará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedaço da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da cama e no damasco do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, pois no dia em que eu punir as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra, e ferirei a casa de inverno juntamente com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão fim, diz o Senhor. Ouvi estas palavras, ó vós, vacas de Baçã, que estais no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis aos vossos senhores: dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós em que vos levarão com ganchos e os vossos descendentes com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas uma após outra, e sereis lançadas para Armon, disse o Senhor. Vinde a Betel, transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei o vosso sacrifício e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. E oferecei o sacrifício do louvores do que é levedado, e apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva quando ainda faltava 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu secou-se. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras. Comeu a locusta, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Enviei a pestes contra vós, à maneira do Egito. Aos vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixai levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir às vossas narinas, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado no incêndio, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento. Declara o homem qual seja o seu pensamento, e que faz da manhã trevas e pesa aos altos da terra. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ouvi esta palavra, que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu
e não mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 para a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor: a casa de Israel, buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor, e vivei, para que ele não irrompa na casa de José, como um fogo e consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça. Procurai o que faz o 7 estrelo e o Orion, e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite. Quem chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. O que promove súbita a destruição contra o forte, de modo que venha destruição contra a fortaleza. Odeiam na porta ao que os repreende, e abominam ao que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis um tributo de trigo, edificastes casas de pedra lavradas, mas nelas não habiteis, vinhas desejáveis plantastes, mas não bebeis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomai resgate, e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente, guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal e amai o bem. Estabelecerei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor o Deus dos exércitos. O Senhor, em todas as ruas haverá pranto, e em todas as estradas dirão ai, ai. E o lavrador chamarão para o choro, e para o pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós este dia do Senhor, serás as trevas e não de luz. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? E escuridão sem que haja resplendor? Odeio, desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereceis holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei. Delas nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afaste de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra bem o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Oferecestes-me vossos sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda do vosso Moloque, e a estátua das vossas imagens, a estrela dos vossos deuses, que fizestes para vós mesmos. Portanto vos levareis cativo para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos.